Luzes, por favor. Ainda mais. Isso. Essas luzes também. Ok. Hahnemann queria que a homeopatia fosse uma ciência completa. Para ele, a homeopatia era uma ciência completa se as pessoas entendessem os miasmas bem. Mas infelizmente, que nós, homeopatas, ainda não entendemos ainda todo o manual do usuário, né? Ainda não conseguimos obter todos os resultados. Então, ciática, migrânia, tosse, resfriado, tudo isso hipertensão crônica, hepatite, artrite reumatoide, são realmente doenças autoimunes como Hashimoto, lúpus sistêmico eritematoso ou qualquer outra doença sifilítica lenta, né? Então, em todos os lugares, para todos os lugares, a homeopatia tem uma resposta. Só se nós entendermos como prescrever, basta a gente entender como prescrever. Aqui nós temos um caso que eu fui convocado a tratar uma senhora de quase 80 anos de idade, 78, 79. Ela já estava em coma total. 3 meses e meio ela estava hospitalizada, ela estava sendo tratada no hospital pelos clínicos, né, os especialistas da área. O diagnóstico tinha sido encefalite, meningite viral, todos os diagnósticos não conclusivos, porque o CSF não mostrava bactéria, nenhuma infecção, o líquor, né? E finalmente aventaram a possibilidade de ser demência senil e que ela não iria se recuperar, ou seja, melhor morrer em paz. Então, aí falaram para os familiares que talvez fosse melhor levá-la para casa. Então, me chamaram para ver essa senhora, né? E se nós observarmos, então, ela não está completamente inconsciente, ela está levemente consciente. Então, ela ficava entrando e saindo, né, nesse estado de semiconsciência. Então, aqui foi o segundo dia depois que nós iniciamos com o remédio. No primeiro dia já tinha feito algum efeito, né, do primeiro dia. Então, no primeiro dia, a primeira coisa que eu perguntei foi o histórico. Então, como que essa senhora aconteceu, né, que ela tivesse com esse tipo de problema, com essa coma, né, que levou a coma. Então, o histórico foi tal que ela era uma aposentada, ela era pensionista, né, pensionista federal, né, depois que ela tinha se aposentado, ela era funcionária pública, né, então ela dependia dessa pensão que o governo pagava a ela, né. Ela tinha um filho, 2 filhas gêmeas, ambas casadas, e o filho não era bem sucedido, né, nos negócios dele, sempre estava precisando de dinheiro. Então, aconteceu que um dia, quando ela tinha retirado o dinheiro do banco, né, tinha feito uma retirada, ela fez uma retirada do banco, né, da pensão. Aí ele chegou e pediu à mãe o dinheiro, porque
ele pediu dinheiro e ela não deu porque ela falou que precisava comprar um presente para os netos, né? Aí o filho simplesmente arrancou o dinheiro da mão dela e foi embora. E gritando com ela e, sei lá, né? Fazendo uma criação com a mãe. Então, essa história que eu fiquei sabendo mais tarde. Como que eu fiquei sabendo disso mais tarde? Primeiro, quando eu vi o rosto dessa senhora, quando eu vi o rosto, a fisionomia dela, eu vi... Vamos mostrar o rosto, dar um close-up aqui no rosto, por favor. Então, apesar de estar comatosa, nesse estado de coma, né, semiconsciente, dá para ver o rosto? Vocês conseguem visualizar essa fisionomia? O que nós podemos observar nessa fisionomia? Ela está com a testa franzida, né? Como se ela estivesse triste, né? Completamente em coma, aquele estado de semiconsciência, entrando e saindo do coma, e com o rosto franzido, né? Como se tivesse essa expressão preocupada, triste. O que essa sobrancelha franzida indica? Ou seja, uma irritação, uma raiva interna, né? Um aborrecimento. Então, naturalmente, eu perguntei a história dessa pessoa. Então, por que ela está com raiva? O que está irritando a pessoa nessa condição já há tanto tempo? Então, mas tem uma raiva dentro dela. Então, nós temos que ver, né? Dá para ver. O que é que deu origem a essa raiva? Ela falou, não, ela não estava com raiva, não. A filha dela estava acompanhando ela, né, no hospital, como acompanhante. Então, duas filhas. Então, a nora falou que não aconteceu nada, ela não tem nenhuma razão para estar irritada ou com raiva. Ela falou, não, mas tem raiva aí dentro, eu vi isso. Ela ainda está com raiva, ela está aborrecida, lá dentro dela ela está com raiva. Aí, não aconteceu, ela simplesmente entrou nesse estado de coma. Aí, eu perguntei se ela tolerava ar-condicionado. Quando o ar-condicionado estava em força total, ela ficou toda arrepiada. Ela ficou completamente ereção, né? O cabelo levantou, né? Então, assim, realmente o corpo expressava o frio, ela começava a tremer, realmente. Aí, a gente, ou reduzia o ar-condicionado, ou punha um cobertor nela. Aí, então, ela era friorenta. Foi assim que eu fiquei sabendo que ela era friorenta. Né? Então... E esse rosto, né? Aí eu usei a mesma rubrica aqui quando obrigada a responder. Arnica, 2 marcas. Ácido fósforo, 2 marcas, né? Para friorento. E aí o arsênico, 1 marca. E colocin, 1 marca. Esse remédio é puramente psórico. Puramente psórico. Nunca entra na destruição. Começa a entrar em espasmo, em cólica abdominal ou ciática, mas nunca destruição do intelecto, destruição da consciência. Então, você não vai, Colossenses não vai levar a coma, realmente. Nós não podemos prescrever Colossenses para essa senhora. Inoxidônica, arnica, ácido fósforo e arsênico, né? 4. Nós temos 4, então. O ácido fósforo são solenes, irritados, mas taciturno, quieto, com aquele ar solene, e não tem essa raiva, essa irritação visível, né, que a gente via nessa senhora. Ácido fósforo não dá essa aparência visivelmente irritada. E são drogas lentas, né? Em 3 meses de inconsciência, só com intravenoso, né, com fluidos intravenosos. Então, nós descartamos, então, eu estou só contando para vocês o meu processo de raciocínio aqui nesse caso. Então,
esse ácido entra em fraqueza, realmente emaciação, então, muito com rapidez. Então, eu fiquei, então, com Nux vomica, arnica e arsênico. Enquanto eu estava fazendo isso, né, realmente, vamos ver, eu estava observando a paciente, então a melhor coisa é observar. E vocês, eu quero que vocês olhem e me digam o que vocês conseguem observar na fisionomia dessa paciente. Tá falando que em um dia, depois do remédio, ela começou a levantar. Primeiro lugar, eu dei a dose à noite, às 9 horas. De manhã, ela recuperou consciência e ela começou a levantar. Tá vendo? Ela tá com amarras, né? Ela tá com uma restrição de movimentos, né? Então, os médicos fizeram, então, essa... A paciente ficou presa, né? Os médicos usaram, então, essa restrição de movimento aqui. Então, 12 horas, então, nós já vimos a melhoria. Mas dá para ver o que ela está fazendo. Vamos olhar o rosto dela. Está observando. Aqui, tá vendo? Ela tá amarrada, porque ela começou a querer levantar-se. O que ela está fazendo? Ela está tentando... O que ela está tentando? O que ela está tentando fazer? O que ela está tentando fazer? O que ela está tentando fazer? Ela está tentando levantar. Como? Ela levanta a cabeça? Ou ela está tentando levantar, mas como? Ela não está levantando a cabeça. Ela está levantando a parte do corpo. Constantemente. Olha, ela só está tentando levantar o tronco. Vocês viram isso? Então ela está tentando levantar o tronco, não a cabeça. Aqui ela está tentando levantar o tronco, assim. Só o tronco. Ela não está tentando levantar a cabeça. O que isso significa? Nós temos que ver que ela está inquieta. Vocês sentiram a inquietude dela? Então, vocês observam cuidadosamente, vocês vão ver que ela está tentando levantar a partir do tronco.
Observem. Aqui, ó. Todo paciente em coma, dá para ver? Olha assim, essa parte aqui tá tentando, ela tá tentando levantar. Então, por que ela tá fazendo isso? Ela quer mudar a posição, ela não tá confortável, né, dessa forma. Mas não dessa forma. Então, pacientes comatosos realmente estão fazendo esse tipo de movimento, né, com os ombros, né? Eles ficam jogando a cabeça de um lado para outro. Outras pessoas simplesmente movimentam as pernas, outros movimentam a mão, né? Então, essas condições que a gente tem que observar, notar, essa inquietação que está sendo expressa de alguma forma ou de outra forma, assim. Então, por que ela está tentando levantar assim? Ela está deitada na cama, dormindo, né, em coma. Ela não está querendo, assim, sentar, né? Não é com a cabeça, mas assim, ela está... O tronco, então, quando que a gente faz esse tipo de movimentação com o tronco? Quando as suas costas não estão confortáveis. Entenderam? Estão entendendo? Então, quando eu estou deitando assim e faço isso, o que significa? Significa que... Ou seja, as costas estão doendo. As costas estão doendo. As costas estão doendo, então ela está fazendo essa movimentação. Então, foi quando eu entendi que ela está inquieta, ela está tentando levantar as costas, aí eu vi então que as costas dela estavam doendo. Então, estava doendo numa cama, com remédio. Então, a cama está com aquela sensação de ser dura, né? Então, a cama é dura. Então, aí eu perguntei, então, entre inox, vodka, árnica e arsênico, eu tenho que selecionar, eu tenho que escolher. Então, eu sabia que isso aqui era arnica. Aí eu falei, alguma outra coisa aconteceu antes, vamos dizer. Aí eu fiquei... Aí foi então que eu fiquei sabendo que o filho tinha pegado o dinheiro na mão dela, né? Aí eu falei, ou seja, a cama está doendo, então arnica, né? A cama está doente. Então, trauma mental, trauma financeiro é absolutamente necessário, né? É um remédio que tem, então, choque financeiro, choque econômico, né? Dinheiro. Então, ela teve um problema com dinheiro. Então, outro fator da arnica, confirmativo, né, da arnica, é por que dói, por que o corpo está doendo. Na matéria médica, a menção de que o corpo fica dolorido como se tivesse sido batido, como se tivesse hematome. Tem isso na matéria médica em português? Sim ou não? O corpo dolorido, como se tivesse apanhado. Então, qualquer matéria médica realmente é dor, né? Como se o corpo tivesse apanhado, né? Então ele fica tão dolorido, essa dor não só no corpo, mas também na mente, né? Esse mesmo tipo de dor, ou seja, genético. Geneticamente, nós estamos falando sobre corpo e mente tendo a mesma reação, a mesma sensibilidade. De forma que, então, se o corpo se sente dolorido, a mente vai estar dolorida. Automaticamente. De forma que o corpo não pode nem tolerar, vamos dizer, uma coisa macia, como é uma cama, né? Então, a gente vai para a cama para quê? Para descansar, para dormir. Então, você está aqui sentado, que 10, 12 horas por dia, tá, tudo bem. Você está aqui de 9h30 da manhã até 9h30 da noite, 12 horas seguidas, vocês estão sentadas aqui. Então, você vai para casa depois de um banho, né, na água quente. Aí você dorme e fala, que delícia, cama, macinha, legal. Então, a cama é para dar pra gente conforto. Mas essa mesma cama que deveria dar conforto para você está doendo, está machucando? Então, a mesma coisa acontece também na mente. A mesma coisa acontece na mente da arnica. A mente se torna dolorida.
porque ela também foi batida, né? Ela levou uma surra do trauma. Então, um trauma financeiro. Então, arnica e dinheiro andam assim de mão dadas, né? Arnica e dinheiro. Então, essas pessoas... Então, a dor é tão grande que essas pessoas, de quem ela gostava mais, né, justamente magoaram, né, fizeram com que ela ficasse com essa dor. Então, a Arnica, as pessoas de quem ela gosta são as filhas, as netas, o marido que gosta da esposa, a esposa que gosta do marido. Então, aqueles de quem você gosta mais, com quem a gente está mais confortável, a gente tomou aversão por eles. Então, eu perguntei então para ela, eu fiz essa pergunta, então, antes de entrar nesse estado de coma, então, ela teve uma mudança de atitude. A resposta foi sim, ela não queria mais falar com ninguém, nem as filhas. As filhas não tinham feito nada, mas elas não queriam a presença das filhas. Não, mas ela amava as filhas. Então, os netos, para quem ela ia dar presente, na realidade, não eram mais bem-vindos. Então, ou seja, as pessoas de quem ela amava se tornaram pessoas que ela detestava. Ela não queria ninguém. Ou seja, doía a visão, né? Doía os olhos. Então, os olhos estavam doloridos. Então, arnica se torna dolorido, como se tivesse apanhado, né? Tudo coberto de hematoma. Então, não me toque. Então, realmente... Há uma rubrica na arnica, um sintoma na arnica, que diz nada, não tem nada de errado comigo, nada está errado comigo. Então, mas não chega perto. Vocês já ouviram isso? Ela não reclama, ela não quer saber ninguém... Manda o médico embora. Não tem nada errado comigo, manda o médico embora, não quero ninguém por perto, porque os médicos e as enfermeiras são aqueles que dão conforto, alívio. Mas agora ela fala, não quero. Ninguém que dá alívio, seja um parente, um médico, uma enfermeira, ela não quer ninguém. Então, a arnica realmente... pode ser avaliado dessa forma. Se uma pessoa, por exemplo, começa a ficar essa aversão, né, com pessoas sem razão aparente, né, delas, então, aí começa a pensar em arnica se ela estiver irritada, friorenta, arnica, e aí eu dei arnica, então, 200. Pode passar? Ela está tentando levantar só as costas, né? A aplicação. Aqui ela escreveu. A filha está escrevendo o nome, né? Olha aqui. E aí, ela pode ver. Ela começou a ler. Ela recobrou a consciência, está tudo bem. O que você pode observar agora com esse bilhetinho, né, que ela leu? Né, o bilhetinho estava mamãe, o doutor Prafu veio e tal. Então, o que você consegue entender a partir dessa imagem? Vamos observar novamente. O que nós podemos observar? O que nós podemos observar? Alguma coisa que não está natural? Não viram isso? Conseguem ver?
ela não conseguia pôr os óculos com muita facilidade. Ela não consegue pôr os óculos com facilidade. Então, isso significa que ela ainda não consegue muito equilíbrio, né? Então, o que aconteceu agora é que ela recobrou a consciência com a arnica, estava tudo bem, mas o cerebelo ainda não estava funcionando muito bem. O cerebelo não estava funcionando como deveria. E ela andava, vamos dizer, sem apoio. Ela só podia andar com apoio. A mesma arnica não deu alívio, nenhuma melhoria, mesmo depois de 3, 4 meses. Significa que nós podemos salvá-la da morte, mas ela ainda não está normal. Ela começou a ler, mas ainda havia um problema. Quando ela conversava com as pessoas, ela estava na Índia, né? Na infância, ela aprendeu que ela tinha aprendido francês, né? Durante primário, né? E depois de 40, 45 anos, ela começou a falar em francês. Isso, coisa que ela tinha aprendido no primário. Ela sabia francês, ela tinha aprendido francês. A filha também é professora de francês, então, de repente, ela começou a falar mais em francês do que no dialeto, né, que ela sabia falar, da Índia, da região dela. Então, eu falei ontem, no caso de poucos sinais, então, Hahnemann falou, trate do paciente com, vamos dizer, com os sintomas que você puder observar. Então, por exemplo, o paciente está afundando, está morrendo. Então, por exemplo, sua mão sobe, então, sua mão tá subindo, tá no alto, ou sua perna tá no alto, puxa a pessoa, salve a pessoa. Então, aí eu reconsiderei o caso. Então, qual era o sintoma que a gente tem que pegar agora? Entendeu? Então, em primeiro lugar, eu tive que simplesmente salvar. Agora, depois que então salvamos a morte e tal, recobramos a consciência, então agora, ela começou a conversar em francês agora. E às vezes até em indiano, né, no dialeto, na realidade, dois idiomas que não eram normais. Como é que chama isso? Pessoas que falam. Então, a rubrica é falar em língua estrangeira. Então, conversar em língua estrangeira. Ela lembrou do francês, que ela tinha aprendido no primário. Então, 6 remédios, então, para essa rubrica. Aqui no Brasil, por exemplo, vamos dizer, se você tivesse alguém que normalmente fala português, de repente começa a falar inglês. Usa inglês, né? Ou, sei lá, espanhol, né? Que a pessoa, por exemplo, tivesse aprendido na escola, mas que nunca tinha usado. Então, a destruição que saiu do corpo entrou para o intelecto. Então, ela recobrou a consciência, mas o intelecto ainda estava fora de controle. Então, olha aqui. As tendências sifilíticas, então, vindo, então, de um mais importante, que seria a coma, para um menos importante, que é o falar em outro idioma. Então, a partir disso, nós podemos selecionar cânfora, láxis, hemiártica, nitiarc e sol N. É muito agudo, mas aí nós coletamos a história e descobrimos que depois que ela recuperou, ela se tornou muito assustada, assim, num estado perene de pânico. Então, qualquer mudança, a luz acendeu, apagou, ela entrava em pânico, realmente. Eu tô com medo, não me deixe sozinho. Ela começou a ficar com medo, sem controle, e
falando em idioma estrangeiro e com medo. Então, qual é o mais de medo? É o estramônio. Estramônio, então, um M foi administrado, prescrito, e aí ela se recuperou, sem problemas. Nós temos que, de uma forma ou de outra, fazer um zigue-zague, né, até chegar à cura. Vamos falar sobre outro caso que é semelhante, mas de uma forma diferente, né? Vamos ver aqui? Vamos ver juntos? Então, outro caso de coma semelhante, mas a abordagem vai ser diferente, porque ela estava num dos principais hospitais de Mumbai, o Hospital Memorial, e não tinha, ela estava desenganada, menor possibilidade. Então, esse caso, aneurisma, ruptura de aneurisma, ela tinha um aneurisma no cérebro, que então ela tinha hipertensão, e aí, né, houve ruptura desse aneurisma, e aí ela foi trazida para o hospital, e tentaram fazer múltiplos aneurismas, tentaram fazer algum tipo de cirurgia vascular para ver se poderiam recuperar, né? Aqui, problema respiratório, parada respiratória, e aí ela estava realmente em estado absolutamente terminal, né? Com esse acidente vascular, né? Múltiplo, então ela estava ligada em todos os instrumentos, então para controle de pressão arterial e também a respiração mecânica. Então, na realidade, quando uma pessoa está nesse estado de quase morte, né, a última coisa que deve falhar, no caso, a única coisa que vai falhar a última coisa é o sistema circulatório e sistema respiratório. Então, são onde você tem realmente a morte. Então, circulação e respiração é psora. Então, se realmente isso acabar, então nós temos, aqui nós estamos falando dos aspectos mais básicos da vida, né? Então, os médicos falam que os parâmetros vitais estão falhando, né? Falência de órgãos e principalmente desses dois sistemas. Então, nesses casos aqui, como é que nós sabemos se seu remédio está funcionando ou não? Em primeiro lugar, nós vamos ver então os remédios. De 57 anos de idade, hipertensiva, né, com 2 crianças, ela morava em Vergula, né, ela era baixa, gordinha, com um rosto arredondado, uma pessoa lenta, né, vagarosa, ela era uma dominadora, ditatorial, ela estava sempre com raiva, irritada, né, muito nervosa, ansiosa a respeito das crianças, do futuro das crianças. Então, ela estava com uma dor de cabeça insuportável que fazia com que ela gritasse, né, de dor de cabeça. A pressão foi a 20/11, mas ela se recusou a ir ao médico. Então, ela
zangava com as crianças, simplesmente tinha aqueles ataques de raiva com as crianças. E se eles tentassem chamar o médico, então ela entrava assim numa irritação total com elas. Ela falava, não, tô tudo bem, tá? Não preocupa comigo, não preocupa comigo. Aí, de repente, ela ficou paralisada, né, do lado esquerdo, superior, né, e a perna paralisou e não funcionava mais, naturalmente. Então, ela perdeu a consciência, né, ela desmaiou. E aí os exames mostraram que ela tinha mais de 2 aneurismas no cérebro. Então, ela ficou pior, né? Ela piorou. E aí entrou para o hospital, foi hospitalizada em situação crítica, né? Eles tentaram fazer uma cirurgia, uma abordagem, né? Uma correção através de uma cirurgia vascular. Mas aí houve ruptura dos aneurismas. E o que aconteceu? A glicemia aumentou, realmente. A pressão começou a flutuar, né? E adrenalina e noradrenalina, né? Com intravenoso. Então, para poder fazer essa regulação da pressão, a concentração de oxigênio, então, diminuiu, né? E aí a respiração se tornou irregular. E aí ela foi desenganada. Quando os médicos na Índia resolvem que chega nesse estágio, então eles já desenganam e pede para a família levar para casa. Então, nós podemos ver claramente o aspecto sifilítico, glicemia aumentou, né, e nós perdemos o pâncreas aí, realmente. Aí, o que acontece? A glicemia sobe, a pressão também começou a flutuar, e respiração também. Nós tivemos aqui insuficiência, né, respiratória. Então, tudo fora de controle aqui. Miasma destrutivo, sifilítico, tudo de ruim. Então, principalmente na parte central do cérebro que controla, vou chamar a respiração, né, e a circulação. Que é a diferença? Realmente nenhum movimento. Ela estava como um vegetal, né? Em vida vegetativa, realmente, sem nenhuma movimentação. Em pacientes comatosos e semicomatosos, às vezes tem algum movimento, mas ela estava em completo colapso. Ela não tinha nada na mente para ser levada em consideração. A mente estava quebrada, estava destruída, realmente, completamente. Então, aqui. Por exemplo, essa caneta, se ela quebrar aqui, se eu puxar, ela vai acabar de quebrar, né? Então, nós sabíamos realmente que ela estava consciente. Nós tentamos, então, vamos dizer, pegar a mente primeiro. Então, e no caso daquela senhora, ela tinha aquela semiconsciência, né? Mas nesse caso aqui, se eu administrasse, então, Nox Vomica, ela morreria. Então, na realidade, nesse caso, a abordagem teria que ser só física, porque a mente já não estava mais lá. Igual aquela outra senhora que estava semiconsciente, né? Foi onde eu tive aquela abordagem pela mente. Então, a primeira coisa aqui, no caso, aneurisma, ruptura de aneurisma, ou seja, aneurisma é construção e a ruptura, destruição. Então, o miasma é psicosifilítico. Então... Então, nós precisamos de um remédio que fosse psicosifilítico e com disposição para aneurisma, para hemorragia interna. Então, com disposição para se tornar irritado e obstinado, e a pessoa que declarava que não tinha nada de errado com ela, não mexe com o médico, não. Então, aí... eu abordei primeiro essas partes superiores aqui, né? Aneurisma, que seria o crescimento, e a hemorragia interna, que seria a destruição. Vamos ver, aneurisma, a tendência, então, à hemorragia.
Em casos mentais, aqui nós vemos essa projeção: sífilis, a psicose, a psora. Em casos físicos, esses seriam os casos mentais. Agora, em casos físicos, nós temos essas 7 camadas, né, que nós já vimos. E nesses casos, também não são úteis, né? Como é que a gente sabe, né? Como é que nós vamos fazer esse caminho, né, de mais destrutivo para menos destrutivo? Queremos um remédio que seja psicosifilítico e aneurisma. Aneurisma, aqui nós temos 53 remédios. Tantos remédios, né, para aneurisma, e dos quais nós queremos aquele que indique hemorragia interna. Então, se a gente vai diretamente, a gente vai ver aqui quais são os que contemplam essa hemorragia interna. Sulfur, esse também, SEC, fósforo, láxes, cobras são sempre hemorrágicas, né? Ferro, e arnica também. Arnica, a maioria contemplam hemorragia, láxes, fósforos, sulfur, veratrum. Também, se ela fosse esse síquel, aqui ela seria magra, emaciada, aqui uma pessoa assim muito magricela. Então, nós sabíamos que essa era a constituição física que teria que ter, então, tendências psicosifilíticas. Então, para esse nós temos veratrum, aqui, o láxis, e também arnica. E o ferro, então, arnica, ferro, láxis e o veratrum. Nós temos 4 remédios dos quais poderíamos fazer a nossa seleção. Arnica, ferro, láxis e o veratrum. Bom, depois de chegar... Arnica, não, tira o arsênico daí. Arsênico não. Depois de compreender, então, a sua disposição, antes, né, de tudo, né, eu optei por arnica, porque ela falava sempre, não quero ir em lugar nenhum, não quero ir em médico e tal. Então, arnica. Então, o mesmo remédio aqui no caso... nesse caso também, mas no caso ela aqui nós não dessa inquietude, não de nada que a gente viu na outra senhora, mas apenas arnica foi escolhida então para essa senhora porque era a única coisa que a gente podia fazer. O que deveria melhorar em primeiro lugar? Se a gente administrasse, prescrevesse arnica, então, como é que saberíamos dentro de 1 hora, um dia, que o seu remédio funcionou? Como é que saberíamos? A respiração, né? O que seria a respiração? No caso? O que deveria voltar? Sim?
essa descontrole, né, da pressão sanguínea, o sistema cardiovascular. Então, o que eles relataram foi que os médicos estavam surpreendidos que ele estavam precisando de menos, né, adrenalina e noradrenalina, ou seja, indicando um controle da pressão sanguínea, né, ou seja, tinha recuperado o controle, né, então a psora tinha recomeçado. Com isso, a respiração que estava ofegante, né, modificou e aí começou a se normalizar, ou seja, o centro respiratório, o centro cardiovascular, né, a circulação cardiovascular estava melhorando. E aí, o que deveria acontecer? Então, ou seja, uma melhoria no padrão de respiração e a estabilização, então, da pressão. E o que deveria acontecer? Então, eles mudaram a intubação, né? Ela começou a tossir, né? É um movimento reflexo, né? Irritação, né? Com o catéter, né? Com a sonda, melhor dizendo. E aí, a respiração, quando a criança nasce, então, a criança está respirando, né? Quando ela nasce e o sangue está circulando. Então, aí vem os reflexos, né? Todos nós sabemos isso, né? Então, na realidade, ela estava renascendo. Então, os reflexos começaram a se apresentar e ela começou a se irritar, né, com a sonda. E aí, então, o que mais? Qual é o próximo passo? No caso, estabilizou a respiração, estabilizou a pressão, ela ganhou o movimento reflexo. Então, no caso, interrompemos o processo destrutivo da vida. Então, o processo terminal dela foi interrompido. Controle, então, do sistema cardiovascular, né, e do sistema respiratório, também do sistema ela começou a ter uma febre, né, e depois os movimentos reflexos, então, e aí ela começou, então, a recuperar a consciência. Então, ou seja, do centro para a periferia. Aí depois ela começou, recuperou a compreensão, a consciência, recuperar a consciência nem sempre é suficiente. A pessoa está consciente, às vezes, olhando para você no hospital. Aí a gente faz aquela pergunta, você está me reconhecendo? Quem é, tal? Você tenta descobrir se a pessoa está realmente consciente ou não, ou só está olhando para você. Então, o entendimento, né? Aí entra o sistema sensorial. Depois, então, o paciente, então, recobra a vontade, né? Então, aí, ou ele fica, dependendo da constituição, ele fica irritado ou choroso. Então, entra a raiva, no caso, e porque, no caso, a disposição dela era irritada. Se fosse pulsatil, ela estaria começando a chorar. Então, quando esses casos de coma ou de inconsciência, quando eles recobram a consciência, eles começam a chorar, né? Então, ou seja, fora de controle, mas chorando. Então, isso também indicava a constituição genética. Então, quaisquer que fossem as emoções, então apareceriam nesse estágio, que seja irritação, raiva, aquela característica de uma pessoa obstinada. Aí depois entraria o intelecto e aí controle dos membros. E aí o paciente começa a deambular. Isso é o que você tem que listar no paciente com coma. Eu acho que nós temos os cardiologistas aqui, felizmente, e que podem também ver, como vocês estavam falando, que temos vários casos de inconsciência. Então, você vai ver que com homeopatia vai ser sempre assim. Com alopatia, nós iríamos daqui para lá, certo? É contraditório. Você vê que o paciente é admitido bem, depois ele perde o sensório, a consciência dele, e aí os reflexos vão embora, o controle da febre vai embora, o controle em cima daquilo também vai embora, você põe no respirador, você tenta controlar a pressão arterial. Como?
E não, eu estou falando sobre geralmente o que acontece quando o paciente é admitido ao hospital e vai embora falando, mas finalmente sucumbe. Se o remédio certo é dado na homeopatia, ele vai voltar de novo. Então, você pode comparar agora, se você quiser. Vamos ver o que aconteceu com essa mulher. Então, em todos os lugares, sem a cura sem a lei de cura, não é homeopatia. Você pode dar um remédio de homeopatia, você pode estar achando que está praticando homeopatia, mas não está fazendo ciência da homeopatia. Infelizmente, nós não temos aqui. Sim, parece que é aqui. Então, nós a tiramos desse hospital, começamos a tratá-la no nosso próprio hospital, porque eles abandonaram as esperanças. Olha, agora ela está consciente, não está reconhecendo. O filho está perguntando: você sabe quem eu sou, mamãe? Olha só as pílulas homeopáticas dentro da boca dela, estão vendo? Estão parecendo um saquinho lá dentro. Nós temos que dar saklak na Índia. Somente na roupa e depois aplicar na pele. Em quais doses? Em quais doses? Não, isso foi repetido uma vez ao dia. Depois nós vimos o controle na pressão arterial. Uma vez que nós sabemos que a adrenalina e a noradrenalina tinham sido reduzidas, nós sabemos que o corpo tinha tomado conta. Então você parou de dar medicação. E sim, nós paramos a medicação quando nós vimos que nós tínhamos já o controle. Quando o corpo começa a controlar, nós não queremos controlar mais. Nós começamos com 200, a Anica 200 repetido. No caso passado, só uma dose. Na condição prévia, a Anica 1M, uma dose. No caso anterior. Aqui, a Anica 200 repetido toda hora, por hora. Até que ela obtivesse o controle de novo. Aqui, saklak. Por favor, você colocou o líquido e aplicou no punho e na face? Sim, no punho e na face. Como você chama isso? Traqueostomia. Como você chama isso aqui? O tubo. Esse paciente estava tomando antibiótico também? Não. Nós paramos com tudo. Nós não fizemos nenhum antibiótico para interferir. Na verdade, o que aconteceu é que quando ela estava se recuperando no hospital e ela desenvolveu febre, nós demos antibióticos para ela. E nós falamos: não, para com isso. Eles deram antibióticos, nós dissemos: para com isso. Aí eles ficaram muito nervosos. Então, mande essa paciente embora daqui. Foi isso. Ele falou para parar os antibióticos, eles não quiseram e falaram: mande o paciente embora. Então, eles mandaram mensagem para mim falando: olha, sem antibiótico ela não pode ficar daqui. Aí nós falamos: tudo bem, então tá, vamos tirá-la daí. Mantivemos no hospital particular e mantivemos sob os nossos cuidados. E agora, que mão é essa? Mão de quem? Mão dela mesmo. É impressionante
Eu tenho mais de 15 anos de trabalho na UTI, eu nunca vi um caso. É impressionante, parabéns, parabéns. Quantos dias você levou para trazê-la de volta? Mais ou menos 45 dias, mas isso aqui é depois de 6 meses. Ela me mandou um CD, ela voltou para a cidade dela, e eles mandaram um CD para mim, que agora ela está comendo e bebendo normalmente. Mas há uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui. Continue, por favor, continue. Esse é o CD que eles me mandaram para me agradecer. Essa é uma mensagem para mim no CD. Ela diz, e eu vou explicar a vocês. Doutor, muito obrigado. Você me deu uma nova vida. Um renascimento em hindu. Você me tirou de uma pena muito grande, de uma carga muito grande. Eu estou vendo o mundo todo de novo e voltei a ele. Eu não achava que eu fosse conseguir. Eu quero ver o casamento do meu filho. Eu quero ver o casamento do meu filho. Eu queria ver e eu estava desejando ver. Eu gostaria de vê-lo ficando feliz com muitas crianças, com muitos filhos. Esse era o único desejo que eu tinha. E você me fez consegui-lo. Eu oro a Deus para que Deus dê a você até mais sucesso do que você teve no meu caso. É o que ela disse. Obrigado. O que vocês observaram nela? Agora. O que vocês observaram? Não, a sua mão esquerda não está funcionando bem. Quando o paciente vem de uma calamidade assim, quase morte, você tem que sacrificar alguma coisa. Para todas as coisas que você tem que conseguir, você tem que dar alguma coisa de volta. É isso que eles quiserem dizer. Na maioria das vezes, você perde alguma coisa, alguma doença, mas o que você vai ter é uma doença menos importante, não uma doença mais importante. Então aqui, quando você está salvando o paciente de um coma ou de coma ou de câncer, por exemplo, pelo menos alguma coisa vai ser sacrificada. A maioria das vezes, de casos de câncer, eu curei, ainda estão felizes com diabetes. A maioria deles tem diabetes. Mas elas podem sobreviver com isso, sem problemas. Aquela arma que estava atirando para todos os lados para destruir, se ela é desviada de mais importantes para menos importantes, eu vou quebrar os vidros, vou quebrar a parede, mas eu vou salvar as vidas dessas pessoas aqui. Então, a mão esquerda dela não está funcionando muito bem, mas tudo bem. A mão esquerda foi embora. Como eu mostrei da criança da outra vez, o pé caiu, virou um pé equino. Você tem que sacrificar alguma coisa vai embora. Se não, você tem muita sorte, que bom. Mas eu acho que em todos os casos muito complicados, quando não há esperança nenhuma, quando vocês o trazem de volta, vocês vão ver que alguma coisa pequena vai ser sacrificada. Não me importa se a mão esquerda foi embora, ela pode fazer quase tudo com a mão direita, mas nós perdemos. Aqui no Brasil, nós faríamos fisioterapia para ela recuperar o movimento. Isso é prejudicar o paciente?
Eu duvido que a fisioterapia fosse funcionar muito aqui, porque o que ela ia ter um pouco mais de movimento a partir daqui, mas os movimentos finos da mão teriam sido perdidos de qualquer forma. Uma parte foi embora. Sir, you has recently told us that when you cure some cancer cases, the person turn out to be diabetic. Do you treat this diabetes with homeopathy? I have tried, but generally it should. Homeopatia, sim. Mas geralmente, até se o paciente são mantidos com o próprio controle do açúcar, nada acontece. Eles precisam tomar drogas alopáticas? Não, nada. Não precisam. A maioria das vezes. E as altas doses In higher doses, poderiam acabar fazendo patogenesia? Pode repetir. Altas doses See, in poderiam mental acabar cases, dando we patogenesia? bring the syphilis out of control to fearfulness or anxiousness. If there is some distortion, perversion, destructive tendency in mind, it is brought down to the deceitfulness, fearfulness, show, manipulation, etc., and from here to irritability and anxiety. So this is in mental cases. In physical cases, those chart of disease I have shown 7 layers is sufficient. And in this comatose condition, yeah, go behind. Now see this. No, pursa. Brain. So first, see the disease is now gone to the center. From center to periphery is what the cure should occur always. Como a cura deve ocorrer, sempre. Do centro para a periferia. O órgão mais importante, órgãos que podem controlar o nosso... Eles têm que ser curados de todos os produtos tóxicos que o estão destruindo. E se isso está curado, então a toxina vai mudando para fora, para a periferia, e talvez algum lugar na córtex ou no cerebelo, algum lugar aqui vai ser sacrificado. Alguma parte disso aqui. Então, as leis de cura de Hering existem em todos os lugares. Se você prestar atenção, ela acontece, você pode vê-lo. Se você tem um bom conhecimento, todos os pacientes podem falar. Nós não sabemos as leis de Hering pelos livros. Não, nós não precisamos. Os Herings nos dão as fórmulas, a estrutura, e eu estou expandindo e estou elaborando essas leis. Mas elas existem na natureza, não são minhas, são de ninguém. Nós vimos então aqui, os reflexos devem vir. Primeiro, como eu disse, a primeira coisa é controle da pressão. Os médicos vão dizer se a pressão arterial está controlada ou não, e se agora ela pode sair do respirador ou não. Depois, o nível de consciência, você pode observar sempre a vontade, o intelecto e depois o controle. O retorno do controle de sífilis para a psora e para a pseudo-psicose. Então, resumindo, é assim que as leis de cura devem ser interpretadas em casos terminais. Ela não só para casos agudos, então só para casos crônicos, para todos os casos. E vejam só, eles são simples porque a mente não estava trabalhando. Eu avaliei só o físico. E aí, é o Boga-Bonin como abordagem. Ali a mente não estava funcionando. Então eu fui no corpo e vi que era Nika. E eu pude usar o método kantiano. Eu gostaria de mostrar as duas diferentes abordagens para a Nika, do mesmo jeito. Mas não é aconselhável dar a Nika porque está sangrando, ou porque você tem um sangramento ou um dano, porque tudo também tem que combinar.
Então, vocês querem fazer querem fazer alguma pergunta ou nós podemos ir para o almoço? Nenhuma pergunta? Almoço? Muito obrigado.